e já com essas informações dessa confusão envolvendo o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele fala ali em intimidação por integrantes do MBL. A gente sabe, né, e eu já mencionei aqui que os integrantes do MBL já se envolveram em várias confusões em várias partes do país ao tentar cobrar autoridades públicas ou entrar em universidades, e não é de agora que a gente vê imagens sendo divulgadas. Mas há um poder de intimidação que possa resultar numa situação como essa, porque sim, eu acredito que nenhum debate de ideias deva render qualquer tipo de agressão, né, Gustavo Segré? Depende o que cada um determina como intimidação. Se a pessoa não estava fazendo, eu acredito, pelo que a gente observa, o militante do MBL estava conversando com pessoas. O deputado do PSOL observa que ele está aí e começa a empurrá-lo. Ou seja, já tem uma enemistade manifesta anterior, pelo visto. Segundo o que mencionava o deputado Kim Kataguiri, já tinha indicado que se viesse a aparecer essa pessoa, esse militante do MBL, ele ia partir para a agressão. E aí observamos que, independente desse empurrão, desses chutes que deu para o militante, ele partiu para cima do Kim Kataguiri também. Sim. Então, se a polícia legislativa não interferisse, pode ser que houvesse uma outra agressão, né? Porque ele começou a tocar no deputado federal, pedindo que o deputado federal abaixasse a mão, parasse de falar, ouvisse ele que estaria sendo intimidado por um integrante do MBL. Então, no momento em que a polícia legislativa entra na discussão, afasta ambos os deputados e impede que uma agressão escale, porque, olha lá, era isso provavelmente que poderia acontecer, porque o deputado Glauber Braga, mais uma vez, começou a subir o tom ali agora contra o deputado federal Kim Kataguiri. Mas vamos aguardar, então, o que o partido do deputado Glauber vai mencionar. Ou seja, não tem justificativa, mas é importante ver qual é a posição do partido. E ele, como um deputado, ele é uma figura pública, ele tem que dar o exemplo. Esse é o primeiro erro dele, quer dizer, você vai dar o exemplo pela violência de uma maneira completamente descontrolada, sem nenhum controle emocional. E o segundo ponto, que é muito grave, ele expulsa um cidadão da Casa do Povo. Aí que é o maior erro, né? Então, mostra até a atitude ali, Evandro, muito elitista, né? Não só violenta, mas também como elitista. É que tem uma questão primária nessa história toda, né? Quando você escolhe ser um parlamentar ou um representante público, você precisa debater ideias e principalmente divergências. E me estranha, porque o PSOL é um partido bastante combativo que vive fazendo publicações também com pautas que ele defende de maneira bem incisiva, combatendo aqueles que de alguma forma apresentam argumentos contrários, mas sempre no âmbito do debate, da discussão. Quando se resulta nisso, alguma coisa está fora do prumo, né, Piperno? Claro que sim. As imagens, elas denunciam a ação do deputado, não tem nenhuma atenuante. O MBL, ao longo da sua história, né, que não é tão longa assim, fez uma série de coisas que me provocaram repulsa, autêntica ojeriza e tal. Agora, nesse caso, o rapaz foi lá, repito o que eu disse no começo, né? Por mais provocativo que ele tenha sido, ele está lá no direito dele de se expressar. Por mais agressiva que tenha sido a forma de se expressar, nada justifica ele sair com um pontapé no traseiro. Quer dizer, foi indecente o que o deputado fez. Então, é claro que os opositores dele vão, e cobertos de razão, pedir punições severas. E tem que ser severamente punido. Assim como outros que cometeram ações importantes, mas nesse caso aí, não há atenuante. Bom, mas a gente já acompanhou outras situações graves que não resultaram em cassação do parlamentar envolvido. Vocês entendem que, neste caso, há um risco de uma cassação diante do movimento ou do momento político que a gente vive? Eu acho que vai depender muito da composição do Conselho de Ética, né? Agora, em plenário, eu acho que é muito difícil, né? Eu acho que, nesse caso, o Congresso tende a ser corporativista, embora eu acredite que haja espaço, sim, para uma cassação. Do ponto de vista técnico, eu acho que há espaço para uma cassação. Agora, se isso vai prosperar, é uma outra questão. Bom, a gente vai trazer agora aquele vídeo da agressão com áudio para que você possa acompanhar e aí eu termino e concluo aqui a nossa discussão. Vamos lá. Muito bem. Isso. Deixa eu ver na bunda dele.
Bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Para com isso. Vem cá. Tá bom, deputado. Muito bem. Percebam que há dois movimentos, né? As pessoas gravando e outras falando, deputado, não mexe com isso, deixa ele quieto, ele está querendo só te provocar, né? Ao mesmo tempo em que as outras pessoas falam, olha, um deputado agredindo, né? E apontando ali a atuação deste parlamentar. Eu acho que o vídeo deixa muito clara a situação. Gustavo Segré, você acha que isso pode avançar para uma cassação? Eu não sei. O histórico da Comissão de Ética não é daquelas que vai atrás de cassação. Tem que ter algum motivo justificável para isso, é entendível, mas agredir um representante do povo, agredindo a parte do povo, me parece justificativa suficiente para que tenha pelo menos uma sanção exemplar. Fala, Piperno. Eu acho que ele corre todos os riscos possíveis de cassação, até porque certamente vai haver também Veja, eu não estou dizendo que ele não mereça uma punição severa, mas além disso, eu acho que vai haver um movimento de retaliação por conta da história do Chiquinho Brazão. Porque muita gente, uma corrente importante da Câmara, defendeu que o deputado Chiquinho Brazão não permanecesse preso. Sim. E muita gente votou pela soltura dele, né? E certamente esse deputado estava entre os que votaram pela manutenção da prisão, até porque o PSOL era o partido diretamente relacionado à história, porque era o partido da Marielle Franco. Agora vai haver a reação do outro lado. Tá vendo só? Tem gente violenta do lado de vocês também. Então o discurso vai ser muito nesse sentido. E a maior bancada é do PL, né? Então você tem ali hoje um Congresso mais conservador, corre risco, sim. Aí já são quase 100. Vocês sabem que a nossa política aqui no 3 em 1 é ouvir todos os lados, né? Pelo menos oferecer a oportunidade de que eles se manifestem. Então, se o PSOL quiser emitir um comunicado, enviar uma nota, o espaço está aberto, assim como uma manifestação do próprio deputado Glauber, que aparece ali no vídeo empurrando esse integrante do MBL para fora ali da casa, da Câmara, com chutes, né, e empurrões, e depois há uma discussão também com o deputado federal Kim Kataguiri, que agora vai pedir a cassação do parlamentar do PSOL no Conselho de Ética. Uma última coisa, né? Uma vez, em Araçatuba, me ensinaram um provérbio. Quando eu era, garotinho, nunca mais eu esqueci disso. Há momentos em que você não pode gastar vela com defunto ruim. Se o cara acha que o Essa é da minha época MBL está falando bobagem, que o MBL é agressivo, não vai colocar o seu mandato em risco para fazer isso com um militante que você acha que é tão nocivo assim. Exatamente, né? Se ele é tão insignificante, então por que você se move dessa maneira? Não, eu lembro uma vez de uma manifestação do MBL, entraram... E quando eu falo se ele é tão insignificante para a pessoa que está envolvida, tá, pessoal? Não estou dizendo que ele é insignificante no geral. Ou seja, se o parlamentar entende que a atuação dele não significa nada, para que gastar cartucho com uma imagem como a que vimos? Eu lembro que um integrante do MBL, eu não lembro quem era, se era o Arthur Duval, não lembro exatamente quem era, entrou numa manifestação de esquerda e pegou ali um socialista, um comunista mais bem preparado. E jogou uma pergunta de volta e falou assim, bom, da onde que vem o valor da mercadoria? Aí esse integrante do MBL não conseguiu responder. Aí ele continuou, vem do trabalho, argumento marxista. E aí, esse integrante do MBL disse, eu não concordo, mas não conseguia rebater. Ou seja, se você também, no argumento, consegue desconstruir o outro, né, você acaba ganhando pontos. Mas o que ele fez exatamente o contrário, esse deputado, né? Ele não teve argumentos, caiu na provocação, se é que houve uma provocação, de acordo com o que o deputado Kim trouxe, não houve provocação nenhuma, e partiu para a forma mais inadequada de reação, que é a violência física. E o que os integrantes do MBL muitas vezes fazem é justamente colocar à prova a atuação desses parlamentares e pessoas públicas. Então eles vão até os locais, fazem os questionamentos, as provocações e filmam para entender de que maneira que essa pessoa vai reagir. Quando há
a reação como essa, aí o movimento já está estabelecido e criam-se situações como a que estamos vendo agora, com a possibilidade do pedido de cassação no Conselho de Ética. Possibilidade não, porque o deputado federal Kim Kataguiri disse que fará isso. Agora, a maneira como a Comissão de Ética irá lidar com essa denúncia é o que nós acompanharemos como desdobramentos aqui no 3 em 1. Pessoal, nós trouxemos aqui no início do 3 em 1 a confusão envolvendo o integrante do MBL e o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados lá em Brasília, justamente por conta de uma manifestação que foi feita por esse integrante do Movimento Brasil Livre sobre a regulamentação dos motoristas por aplicativo. O deputado federal Kim Kataguiri conversou conosco, vai fazer uma representação no Conselho de Ética pedindo a cassação do deputado federal Glauber Braga, e agora nós temos a resposta do deputado federal Glauber Braga, que aparece nas imagens chutando e empurrando esse integrante do MBL. Então, vamos trazer o lado dele e fazer mais um comentário aqui com a nossa equipe. Gente, Glauber por aqui. É a quinta vez que esse sujeito provoca. Ele tem um histórico de agressão à mulher. Da última vez, no Rio de Janeiro, na quarta vez, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava. Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não vamos aceitar. Eles tentam nos intimidar, tentam, através do medo, fazer com que a gente recue. Nós não vamos recuar para militante fascista, nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Esta foi a resposta do deputado federal Glauber Braga, que termina a sua mensagem se dizendo zero arrependido da situação. Fábio Piperno. Então, vamos imaginar o seguinte, que ele não tivesse dado chutes, não tivesse agredido esse militante. Aí ele tenha gravado esse vídeo. Falou, olha, esse militante fascista ameaça a mãe de um militante, de um companheiro nosso e tal. Ele tem todo o direito de fazer isso. E poderia, inclusive, ter usado isso aí para denunciar a polícia. Olha, o militante fascista do MBL... Ou seja, procurando as vias legais, né? Isso! Já imaginou se cada um for agora tomar a iniciativa de fazer justiça pelos próprios pés, no caso? Aí? Até um telespectador nosso estava comentando aqui, fala direto, ele chutou a bunda do integrante do MBL, né? Quer dizer, se todo mundo começar a chutar as costas ou a bunda de alguém a partir do momento em que a pessoa falar alguma coisa que desagrada, né, em vez de procurar os meios legais para isso, provavelmente as confusões sejam muito maiores, Alan Gani. Exatamente, né? O Estado democrático de direito, ele existe para isso, para a gente ter um mínimo de civilidade, para a gente conseguir desfrutar da liberdade tendo essa civilidade. Como o Piperno trouxe, imagina agora se cada um resolve fazer justiça pelas próprias mãos, você vai para a barbárie, né? E a cena que aconteceu, nas devidas proporções aqui, é uma barbárie, né? Por quê? Porque ele parte para a violência, ele parte para a agressão física na casa do povo, expulsando um cidadão. Então, se ele se sente incomodado com a presença ou com as falas do membro do MBL, ele tem o devido processo legal para isso, ele pode usar as redes sociais, ele pode chamar atenção em vídeo, enfim, tem vários meios, né, para argumentar, seja pelas redes sociais, seja pela justiça. O que não pode é fazer o que ele fez. Gustavo Segré, o deputado federal explica a situação, diz que esse homem já fez outras ameaças e intimidações com tentativa de agressão à mulher, inclusive, e coloca que não se arrepende de nenhuma ação que ele tenha tomado, inclusive os chutes e empurrões. Como é que você avalia essa resposta? O partido precisa trazer uma nota oficial, digamos assim, e não apenas a resposta que vem diretamente pelo deputado federal justificando uma ação pela outra? Não tem justificativa uma pela outra. Estava procurando a ver se encontrava, não achei. Porque não tem coisa mais fácil que qualquer coisa que não enquadra com alguma coisa que a gente não gosta, é fascista. Eu busquei e recomendo, não consegui encontrar, vou buscar assim que pudermos agora, durante o programa, se for possível, busquem a definição de fascismo do Von Mises. E vocês vão ver que fascismo não é exatamente nem o que esse deputado está indicando, nem o que muitas personalidades contrárias à direita atribuem ao fascismo. Então é importante definir primeiro o que é fascismo para acusar alguém de fascista. Pelo outro lado,
essa posição do deputado não justifica a sua atividade. Se ele tiver provas de que tem agressões contra mulheres ou contra quem quer que seja que esse militante do MBL tem, deveria ir pelas vias legais, fazer a denúncia correspondente e abrir um devido processo legal, que é o que corresponde, muito mais quando se trata de um deputado. Então, por mais que ele diga, lamento inclusive que não se arrependa da agressão, porque estamos falando de deputado, mas por mais que ele diga que tem justificativa, nenhuma justificativa justifica o que ele falou. De fato, a posição desse deputado é muito mais fascista daquela que ele está acusando. E ele fez uma acusação muito grave, Evandro, porque agora, se ele estiver mentindo, ele pode responder por calúnia e difamação. Né? Então, essa acusação que ele fez, que ele bate mulher ou ameaça uma idosa, é muito grave esse tipo de acusação. A denúncia começa a escalar, né? Porque ele vem a público justificando uma agressão, dizendo que havia ali algum crime que estaria sendo cometido também por esse integrante do MBL. Agora a situação precisará ser investigada. Agora, aí que tá, né? Se ele simplesmente colocou isso no ar e não vai provar o que ele está falando, ele corre o risco de tomar um processo por parte do membro do MBL. Concorda, Piperno? Olha, o parlamento não é rinha de briga de galo, né? Então, veja, além da questão da violência que deixa o deputado muito exposto, e eu repito, acho que ele corre sério risco de perder o mandato, há o fato político grotesco por conta não só da violência, mas também da burrice do deputado. Veja, aquela ação de pistolagem lá da Carla Zambelli e tal, até hoje ela é lembrada e muitos bolsonaristas lamentam porque atribuem aquele ato parte da responsabilidade pela derrota. Imagina, por exemplo, na campanha agora, na próxima eleição, essa imagem sendo usada em campanhas por aí. Olha o que o deputado do PSOL faz e tal. Então, veja a munição que esse deputado acabou dando aos seus adversários. Arremate, Segré. Achei a definição. O fascismo é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia subsidiando grandes empresários com boas condições políticas, exalta o poder estatal como sendo fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos e torna o poder executivo senhor irrestrito da sociedade. Senhores deputados, leiam primeiro e falem depois, porque fascismo não é isso que o senhor está falando. Ele também é suspeito. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado.